Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om Namastê. Tá, então eu quero revisar esse verso 25 porque é um verso bacana, tá? Deve-se retirar a mente gradativamente através do intelecto. Este intelecto, ele precisa estar dotado de muita força de vontade, né? Porque esse processo de arrastar a mente de volta para o nosso objeto de meditação é um processo que requer muita persistência, muita perseverança, e se o indivíduo não tiver muita determinação e muita força de vontade, disciplina, né? Aí é muito fácil a gente desistir, né? E como é algo realmente difícil, esse processo de desenvolvimento, de foco, né, da mente, o indivíduo, ele pensa que, de repente, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu fiquei sabendo que, para mim, chegar no Vedanta, eu tenho que ser capaz de focar a minha mente no objeto de contemplação, etc., etc. E aqui o Krishna nos diz que este é um processo difícil e gradativamente o intelecto irá obter sucesso. Persistência, insistência, perseverança, muita determinação, disciplina, força, né, de vontade. Portanto, esse intelecto ele precisa estar dotado de força de vontade também, né? Tendo feito a mente permanecer no Atma, não se deve pensar em mais nada. Então, isso significa dizer que uma vez que você tenha obtido sucesso em arrastar a mente, tirar a mente dos objetos do mundo e trazer a mente para o seu objeto de meditação, que é o ser, né, que é você, né, todas aquelas os ensinamentos que me revelam, né, que me convencem claramente, né, incontestavelmente da minha natureza como consciência. Então, quando nós desenvolvemos uma mente focada, a gente não pode dar mole, não, porque outros pensamentos, eles aparecem, né? Então, a gente não pode entreter nenhum outro pensamento, não pode, né, dar espaço para outros pensamentos, né? Esse é o ponto aqui, né? Esta revelação bem assimilada, né? Esta revelação, ela depende da capacidade de foco do indivíduo, né? Nos ensinamentos do Vedanta, né? E esta revelação, uma vez que a mente esteja muito preparada, ainda assim ela ocorre gradualmente. Ela é chamada de Arundhati Darshana, Nyaya, revelação gradual, né? A mente vai se tornando mais e mais sutil, né? E eu quis rever essa passagem porque é importante nós lembrarmos que a mente, né, em geral, né, a meditação serve para o desenvolvimento de foco ao mesmo tempo, um processo de expansão da mente e sutilização da mente na medida que nós vamos nos movendo dos objetos de meditação mais densos para os objetos mais sutis. E o objeto mais sutil não é um objeto, que é o sujeito. A meditação é o meditador meditando sobre sua, né, a respeito, né? O foco dele é ele mesmo, a sua real natureza, que é além da mente, antes ou além da mente e do intelecto. Naturalmente, o único instrumento que nós temos é o intelecto, é a mente, mas essa mente, ela sendo autorrefletiva, né? Autorreflexiva, ela pode refletir a respeito de sua real natureza. Então, é o objeto de meditação, da meditação vedântica, não é realmente um objeto. Isso é aquele colapso, né? Uma meditação não dual, no qual não existe o meditador e um objeto de meditação, existe o meditador, né? Abandonando os objetos
duais, né, os objetos, né, do mundo sutil, físico, material, para meditar sobre si mesma, né? Então, a mente precisa estar muito sutilizada, porque o objeto de meditação do Vedanta é o mais sutil do sutil, que é Satchitananda, que é a consciência, né? Então, a mente ela vai gradualmente receber esta revelação gradual, na medida que gradualmente ela se purifica e se torna sempre mais sutil, porque você precisa de um instrumento calibrado para entrar em contato ou em contemplação com aquilo que tem a mesma frequência de vibração, digamos assim, né? Que é o mais sutil do sutil, né? Estamos fundamentalmente relacionados aqui ele fala que a mente reside em objetos. Quando nós somos convidados a meditar, né, a fazer uma autoinvestigação, uma autocontemplação, aí nós incorremos num erro muito comum, né? A gente sobrepõe o eu no corpo e na mente, né? Por exemplo, né, no mundo, nos círculos espirituais, se diz, eu estou num processo de autodescoberta, autoconhecimento, né? Só que eu estou num processo de self, de autodescoberta, né? De autoconhecimento, mas quase que invariavelmente é um conhecimento a respeito do complexo corpo-mente. Muitas vezes, né? Sobre a psicologia do Jiva, né, ou a mente do Jiva, né, a estrutura mental e emocional do Jiva, tudo isso as pessoas dizem que é autoinvestigação e autoconhecimento. Eu estou me conhecendo. Então, essas são concepções errôneas a respeito do eu, né? No Vedanta, a gente diz, você vai fazer uma autoinvestigação e os ensinamentos declaram, revelam exatamente o que você é, né? O que você é, e você vai precisamente para aquele nível de contemplação, mas evitando de sobrepor o corpo, a mente, as emoções no eu, né? Porque é um vício essa identificação do eu com o corpo-mente, o eu do Jivatma com o corpo-mente, é uma vassana, é uma concepção errônea, né, que domina, né? Então, e ao mesmo tempo, esse eu, esse ser, não é o apagão do vazio, não é o apagão, né, do nada, da vacuidade, né? É a plenitude da existência do eu, né, a consciência, né? Então, nós precisamos abandonar gradualmente essas concepções errôneas do eu, reconhecendo que a mente, as emoções, as noções, né, daquilo que é uma sobreposição. Agora eu me conheço muito bem. Não, você conhece o quê? Não, não, agora eu compreendi, né, a minha estrutura mental e emocional muito bem. Eu sou auto-reconhecido, autoconhecido. Então, não, essas coisas não pertencem à minha real natureza. Tudo isso faz parte do instrumento de experiência, né? Então, eu tenho que ter uma concepção correta do que é esse eu quando eu entro na meditação do Vedanta, né? O corpo não é seu. Quando eu digo assim, não, o corpo e a mente é o meu corpo-mente. Não, não possui nada. Estamos fundamentalmente, né, na meditação vedântica, nos relacionando com um aspecto de Ishvara, ou de Paramatma, né? Ou a nossa meditação é direcionada para Saguna Brahman ou para Nirguna Brahman, a minha própria natureza, né? A concessão aqui é se minha mente não está sutil o suficiente para meditar na minha real natureza, Nirguna, livre dos gunas, não colorida pelos atributos das energias de Maya, contemplar e meditar na minha real natureza, eu posso contemplar em algo um pouco mais
fácil, né? Que é a natureza de Ishvara, né? É a causa inteligente, a causa energética, a causa material, né? Ele se manifesta como essa estrutura desenhada, né? A perfeição, né? Então, tudo aquilo que nós sabemos, compreendemos, né? A respeito do Criador, desse Criador aparente, deste universo aparente, nós iremos, né, contemplar em tudo isso, né? Então, o objetivo aqui, a única concessão é de eu tirar a mente dos objetos mundanos, né, e movê-la para o Ishvara, né, Saguna Brahman, né? Então, uma vez que a mente esteja bem purificada através desta meditação no Senhor Ishvara, né, aí eu posso fazer aquela passagem, né, gradual e começar a meditar na natureza de Ishvara livre dos gunas, né? Nirguna Ishvara. Então, aqui ele faz uma passagem dizendo que todos os relacionamentos são problemáticos, causam dependência, né? Família, filhos, né? Esposos, né? Casais, tudo isso, né? Então, causa apego, dependência, gancho, né? Insegurança, né? Então, não vale a pena nós nos apegarmos às coisas e às pessoas do mundo, né? A única dependência que é promovida, né, que é recomendada pelo Vedanta, é se você ainda assim precisa de uma muleta ou de uma dependência, transfira a sua dependência das pessoas, das coisas do mundo, para Ishvara, o Criador, né, Saguna Ishvara. Né? Aí depois é mais fácil de você transferir essa dependência de Ishvara para a sua própria independência, porque quando você depende de si mesmo, porque você compreendeu, abraçou, assumiu, reivindicou a sua natureza como consciência e existência, né? Aí você tem uma dependência não dual. Então, dependência não dual, eu dependo de mim mesmo, que é sinônimo de independência, né? Consciência é livre e independente. Qualquer dependência causa perturbação, distúrbio, né, insegurança, etc., né? Causa aqueles aspectos da doença do samsara. Então, o ponto aqui é transferir a sua dependência do mundo para Ishvara, de Ishvara para si mesmo, como Brahman, em Brahman. Portanto, retire-se dos objetos do mundo externo, né? Então, aqui o Swami, ele apresenta um mundo externo, um mundo lá fora, né? Porque a gente vê o corpo e a gente vê a mente como o sujeito que está observando o mundo lá fora, né? Então, eu vejo o mundo e eu não me vejo por quê? Porque eu estou posicionado no corpo-mente como corpo-mente. Então, eu me assumo o sujeito e o mundo lá fora, o objeto, né? Então, aqui ele diz: o primeiro passo é retirar a sua mente do mundo externo. Aí depois você vai compreender que o seu corpo-mente também é parte deste mundo, né? Essa coisa de interno e externo também é uma concessão, né? Para facilitar o início desse processo. A gente observa o mundo lá fora, depois a gente começa a o quê? A observar o nosso corpo-mente, é o processo do melhoramento do corpo-mente através da vigilância, observação, né, do meu caráter, da minha personalidade, né, o modo qual eu me comporto, né, eu interajo, etc. Então você dirá assim, ok, o mundo lá fora é um objeto que está lá fora, mas o meu corpo não é um objeto, ele é o sujeito. A minha mente, nem se fala, a minha mente é o sujeito, né? Não, o corpo-mente também é um objeto, tá? Então, a mente sutil, ela vai desenvolver uma capacidade de objetivar o corpo, que é o mais fácil. O mundo lá fora, a gente tem muita facilidade de experimentá-lo e conhecê-lo objetivamente.
O nosso corpo, a gente sim, a gente consegue, tem mais facilidade, ainda tem uma certa facilidade de objetivar o corpo, né? E ter uma experiência, olha, o corpo, então se eu estou objetivando, experienciando esse corpo, então quem sou eu? Eu pensava que eu fosse o corpo, né? Eu não posso ser o sujeito e objeto simultaneamente. Então, daí, a gente já tem uma indicação de que o eu não é realmente o corpo, né? Então, esse eu, ele já assume uma posição mais sutil, que é o corpo sutil, que é a mente, o intelecto, etc., né? Então, tudo isso, no final das contas, é um objeto, até mesmo a mente, com as emoções, etc., etc. É por isso que a meditação vedântica, o Nididhyasana vedântico, e o autoconhecimento é relativamente difícil. Por quê? Porque requer uma mente capaz de fazer esta discriminação ou essa objetificação, né? Objetivar a sua própria mente, o seu próprio intelecto, ver a si mesmo. Então, aqui ele, por exemplo, você vai retirar do mundo físico material, né? Do seu corpo físico, né? Anamaya, coxa, e depois você vai ver o pranamaya, que é o corpo das energias, né? Das pranas, né? Tudo isso nós temos que desenvolver uma capacidade de objetividade. Objetividade, como queiramos dizer, é simplesmente uma certeza, uma clareza, né? Que às vezes a gente pode até, né, dar uma escorregada, mas imediatamente a gente precisa se recompor e ver exatamente, não. Manomaya é uma sobreposição de Maya que ocorre em mim. Você vê que todos os coxas aparecem com Maya, uma sobreposição de Maya, corpo físico, o corpo sutil, o corpo prânico, etc, etc. Então, a gente precisa, né, se recompor e dizer, opa, não, eu não sou não sou a mente, não sou as energias, eu não sou nada disso, né? Eu não sou nem mesmo Ananda Maya, né? Que é aquela experiência maravilhosa, né? Do vazio, do silêncio profundo, do samadhi, que no passado eu costumava a referir como uma experiência tão perigosa e tão atraente porque ela é melhor do que as melhores comidas e o melhor sexo. Quase todo mundo aprecia comidas ótimas, né? E sexo. Então, a Ananda Maya, o Ananda Maya se torna também um objeto extremamente sutil, extremamente tentador e perigoso por isso, né? Ok. Então, este objetivo, o objetivo de tudo isso é se estabelecer, né, de tal modo que ela pode objetivar a mente. Mas a curiosidade aqui, Mariné, é que a mente é um instrumento para fazer isso, entendeu? E isso só é possível por quê? Porque a mente é autorrefletiva, né? Ela, como é que se diz em português? Autorreflexiva, né? Por exemplo, a mente, ela contempla a respeito de sua natureza mental, emocional, psicológica. É a mente que está usando. Então, todos os conceitos a respeito da sua condição mental e emocional, eles pertencem à mente. E a mente está, né, fazendo esse trabalho de autorreflexão, porque ela é reflexiva, ela produz um reflexo da consciência, e esse reflexo permite a ela mesma refletir sobre os aspectos mais densos de si, como a minha estrutura mental, emocional, psicológica, né? E aí essa mesma mente, ela se torna mais purificada. Então, como o intelecto sutil, né, ele precisa ainda uma vez, ainda assim, né, de ser autorrefletivo, né, autorreflexivo, de modo que ele possa fazer essa discriminação entre a consciência que se reflete nele mesmo, dele mesmo em sua natureza substancial, né? Porque tudo aquilo que se modifica, né, e a condição intelectual de cada Jivatma é um fluxo e constante modificação, né? Você está fazendo as suas determinações, né, observações,
né? Você está discriminando, discernindo, tentando compreender, né? Todo esse processo vedântico ocorre no intelecto mais sutil, né? E este intelecto sutil, ele tem que ter a capacidade, né, esse brilho da consciência que permita a ele discriminar ele mesmo como anátema, né? E assumir que a minha natureza não é o intelecto, mas é a consciência, que por sua vez não é uma entidade que experiencia e conhece as coisas, né? Mas é essa consciência que é minha real natureza. Como eu sei, meu intelecto está purificado, a minha mente está purificada, as minhas emoções estão sublimadas, né? E agora, na minha meditação, eu percebo claramente esse reflexo, né? Porque o intelecto é altamente reflexivo, aí eu percebo esse reflexo e eu digo, não, essa é a minha natureza absoluta, a minha real natureza. E eu sou livre e independente de tudo aquilo que se modifica, o intelecto se modifica, os pensamentos se modificam, as emoções se modificam, tudo que se modifica são sobreposições produzidas por Maya Ishvara, através das configurações que partem dos gunas, as três energias, né? Então, eu tenho que discernir da minha experiência humana que não se modifica de todos os outros aspectos da minha experiência humana, que é em constante modificação. Vocês compreendem o quanto sutil é este processo de meditação, contemplação, que não é diferente de um processo de discriminação entre o intelecto e a consciência. O Vedanta é totalmente, né, dependente deste intelecto sutil, intelecto purificado, né, sutilizado. E ele precisa, né, utilizar essa faculdade de discriminação, né, determinação, para poder reivindicar, compreender, abraçar, assumir e reivindicar a sua real identidade, né? Então, ele faz isso porque ele é autorreflexivo, tá? Ele é capaz de refletir sobre sua real natureza, sob a luz, com a ajuda dos ensinamentos do Vedanta, dos Upanishads. Então, durante a meditação, às vezes você não consegue voltar para a consciência, ou, né, você se perde nos objetos do mundo, as memórias dos objetos do mundo, você se perde nas sensações e dores do corpo físico, se perde em algumas emoções, né? Então, isso é natural, né? Mas o processo em geral é você começa, né, se libertando dos pensamentos a respeito do mundo, depois você vai se libertando dos pensamentos a respeito do seu corpo, depois você vai se libertando da identificação com os pensamentos a respeito da mente, porque você vê a mente objetivamente, é um objeto que ocorre para mim, o corpo físico é um objeto tal qual o mundo lá fora, né? Então você vai objetificando tudo, né? E, e aí você fazendo isso, os pensamentos eles já não nos incomodam muito, entendeu? Eles vão deixando de nos incomodar porque você rompeu aquela identificação com os pensamentos, com as emoções, né? Então, o próximo salto é o salto mais sutis, né? Eu não sou nem mesmo os pensamentos e as emoções que a mente experimenta, né? Tudo que vem da mente, né, não pode ser eu. Mente é anátema, né? Até mesmo as experiências de Ananda Maya Kosha, de silêncio profundo, né, de paz profunda, de silêncio profundo, são modificações que ocorrem, né, dentro da mente. E são objetos, porque eu estou consciente daqueles estados, daquelas experiências da mente. São experiências maravilhosas, né? Mas ainda assim são experiências que vêm e vão. E o critério é sempre o mesmo, né? Tudo aquilo que vem e vai não pode ser o que eu sou, porque eu compreendi que a minha natureza é simplesmente aquilo que não tem início, meio e fim, sempre presente, sem jamais se modificar. Não sou sujeito ao tempo, eu sou a consciência, os pensamentos passam, né, diante de mim como as nuvens no céu.
Eu não sou a mente, os pensamentos, as emoções, né? Eu não sou nem mesmo o intelecto fazendo esta contemplação, eu sou a consciência, o princípio testemunha não experiencial que faz do intelecto a consciência humana experiencial, conhecedora, etc. Então, este é o salto final mais sutil. E aqui o Krishna, né, ele diz para a gente, não se sintam fracassados ou derrotados, esse é um processo gradual, e ele ocorre gradualmente. Lembre-se dos cinco coxas, né, invólucros, né? E você vai lembrando de fazer a sua discriminação com todos aqueles cinco níveis da experiência humana, tá? Inclusive a experiência de Ananda Maya Kosha, com o intelecto muito purificado e dotado de força de vontade. Que tipo de intelecto? Aquele que tem força de vontade para sustentar esse desafio, né? Para vencer esse desafio, disciplinar a mente, purificar a mente. Se você não tiver um intelecto preparado, você pode até retirar a mente dos objetos do mundo, mas aí você fica preso, né? Você se perde no seu corpo, nas sensações do corpo, nos pensamentos a respeito do corpo, porque a identificação com o corpo ainda está muito forte, né? Vai pensar naquela doencinha, naquela dor, naquela preocupação a respeito do corpo. Será que eu vou pegar uma doença séria, né? E aí você se tornou aqueles pensamentos a respeito do corpo. E aquele é o momento de lembrar, né? Eu sou a consciência, o princípio testemunho que testemunha o corpo e os pensamentos. E aí o que que eu devo fazer? Então, quando você chegar ao ser, ao Atma, a jornada acabou. Então você se move do mais denso para o mais sutil, né? Gradativamente, né? Ou gradualmente. E quando você chega no Atma, acabou. Aí você precisa simplesmente fechar a porta e não permanecer, não permitir a intrusão, né, a entrada de pensamentos a respeito do mundo, do corpo e da mente. Porque agora você chegou no mais sutil, que não é nenhum objeto de contemplação, é contemplação a respeito do sujeito, tá? Que é você, sua realidade, sujeito absoluto, né? Uma vez que esse intelecto, né, ele se voltou para o Atma, ele chegou no Atma, deixe-o lá, ali, né, evitando pensamentos intrusos, né? Eu sou a consciência diferente do corpo, existe uma infinidade de instrumentos, né, de ferramentas, né, que é o que compõe, né, configura, né, a meditação vedântica, né? Eu vou meditar sobre as declarações finais. Eu sou a consciência livre e independente. Eu sou a consciência, eu permeio e vivifico o corpo, mas eu sou livre do corpo e da mente. Eu sou a consciência, né? Eu sou livre dos pensamentos, eu não tenho forma, eu sou todo pervasivo, né? Nada me toca, eu sou incontaminado, atributos de Maya, não existe nenhum aspecto a respeito de mim, eu sou livre da temporalidade imposta por Maya Ishvara, eu sou eterno, além da eternidade, impecável, né? No sentido que o mais puro do puro é a consciência, né? Você sabe que tudo que existe em Mitya, não existe nada em Mitya que seja puro. Eu já citei isso quando eu era estudante de engenharia. Eu estudei uma, como é que se diz? Uma matéria, né? Uma matéria na faculdade que era metalurgia, metalurgia. E aquela matéria era interessante porque ali eu descobri que todos os metais, né, é impossível, e todos os elementos, sejam eles metais ou líquidos, né,
não existe nada que seja puro, tá? Você pode purificar, 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 mas existe sempre inclusões, porque é na natureza de todas as configurações de Maheshwara é o quê? É um blend, uma mistura, né, dos elementos que vão configurar, né, diferentes propriedades dentro de cada um desses objetos configurados, né? Então, a única coisa pura que existe neste mundo é o substrato do mundo, que é a consciência. Por isso que a gente diz que eu sou impecavelmente puro, né? E o ser humano não é puro naturalmente, a gente sabe disso, né? Existem essas energias e elas vão formando vasanas, vasanas vão formando samskaras, e aí nós nos distanciamos, né, da nossa, da nossa pureza como Atma, né? Nós somos Nirvikalpa, indivisível, nós somos Nirakara, sem forma. Então, existem diversos apontamentos, né, indicando, né, para nos ajudar a contemplar naquilo que nós somos realmente, né? É por isso que o Swami repetidamente tem dito nesse capítulo 6: é impossível você fazer um Nididhyasana, uma meditação vedântica, sem você ter sido um estudante das escrituras dos Upanishads ou do Vedanta. Você precisa saber o que você é para meditar naquilo que você é. Ah, não, mas eu vou descobrir intuitivamente. Não. Você vai acabar meditando no corpo, na mente, nas energias, nos chakras, em todas essas bobagens que não levam a praticamente nada, né? E você precisa de compreender o que você é nas aulas, com a ajuda de um guru. Você ouve tudo isso, e uma vez tudo seja compreendido, aí você pode fazer a sua contemplação, seu nididhyasana, né? E aí, gradativamente, a mente desenvolve a capacidade de permanecer focada em sua real natureza. Como é que você faz isso? O Swami diz, né? A palavra exata usada por Krishna é mente, deve permanecer em Atma. Este é o conselho de Krishna. Mente precisa permanecer no Atma. Eu já falei sobre isso antes, né? A mente, né, ela é sempre no Atma, porque ela repousa no Atma, como tudo repousa no Atma, porque o Atma é todo pervasivo, né? Então, essa história de que a mente ela precisa permanecer no Atma, né? Ela precisa ser tirada do mundo, arrastada do mundo, não? Quando ela está pensando no mundo, ela está descansando no Atma, só que ela desenvolveu apego, aversão a esses pensamentos, objetos do mundo. Aí a mente, ela se torna uma mente problemática, né? Mas a mente está sempre repousando no Atma, porque o Atma é aquilo que a sustenta, é aquilo que, né, que vivifica a mente, o corpo, sustenta, né? Então nós estamos sempre repousando no Atma, todo pervasivo Atma. Então a questão é você tirar a mente dos pensamentos a respeito do Anatma. O mundo lá fora é anátema, o meu corpo físico é anátema, o meu corpo sutil é anátema, as minhas emoções é o anátema, né? As minhas experiências de samadhi também é anátema. Tudo que vem e vai, tudo que se modifica é o anátema, é o não ser. Então significa que a mente precisa permanecer, né, ali, pensando no ser, refletindo no ser, lembrando esses ensinamentos do Vedanta. Mas, para isso, esses ensinamentos precisam estar vivos e disponíveis, né, nas nossas mentes, né? Precisam estar vivos e disponíveis naquele momento de meditação. Senão, a meditação ela não é uma meditação propriamente dita, mas é um estudo. Se os ensinamentos não estão vivos em nossas mentes, a gente não consegue muito bem. Aí é melhor você abrir um livro de Vedanta e ficar contemplando, né, a exposição
dos ensinamentos, né? Qualquer que seja um dos gurus, né? Da nossa Sampradaya, né? Então, a mente, ela precisa se voltar para os pensamentos a respeito, pensamentos vedânticos, upanishádicos, né? Entretendo pensamentos centrados no Atma. Então, aqui é mais e mais descrições do que nós somos, os pensamentos, mais exemplos, né? São pensamentos deliberados, né? O que é um pensamento deliberado? Eu vou entreter um pensamento deliberado que me foi sugerido pelas escrituras reveladas, né? Porque os pensamentos não deliberados são quase que invariavelmente pensamentos mundanos e eles ocupam a nossa mente subconsciente porque todo mundo vive, né? Neste oceano de autoignorância, né? Cultura, sociedade, tudo, todo mundo vive dentro desse oceano de ignorância. Então, o material, né, as impressões mentais, emocionais que residem no corpo causal são quase todos pensamentos a respeito do anátema. A gente não tem nenhuma dificuldade de pensar no mundo, no anátema, no corpo. Por quê? Esses pensamentos são muito firmes na nossa mente causal, na nossa... Eles aparecem sem serem convidados, sem esforço. Não é assim, Felipe? Né? Eles vão aparecendo, pum, 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 pum. Então, este é um pensamento, né, sugerido pelos Upanishads e que vai requer um certo esforço da nossa parte, porque a gente vai educar a mente a pensar, né, alinhada, né, em harmonia com as declarações dos Upanishads a respeito da minha natureza absolutamente livre e completa, né? Cheia, inteira, completa, satisfeita, né? A vida nada mais é do que pensamentos, e pensamentos, eles são idênticos aos objetos referentes aos pensamentos, e eles causam sensações e emoções. Se a gente pensa equivocadamente, erroneamente, se os pensamentos são mundanos, essas noções equivocadas estarão sempre produzindo, porque são pensamentos a respeito de mim mesmo, né? Associado ao mundo totalmente apegado e dependente do mundo, e inseguro, porque ninguém consegue se sentir seguro quando você depende de tantas bengalas, né? E muletas, né? Então, o pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental. Então, nós vamos deliberadamente pensar sobre os pensamentos sugeridos pelos Upanishads. E ainda assim é um pensamento, mas é um pensamento que irá, com o potencial de me estabelecer em minha natureza, em Brahman, na consciência, como consciência. Uma vez que eu esteja bem estabelecido, eu não preciso mais dessa ferramenta, tá? Por quê? Porque o conhecimento, uma vez obtido, assumido, reivindicado, né, claramente, ele é firme. Esse conhecimento firme já não requer a ferramenta da lembrança daquilo que eu sou, né? Então, quando nós somos criancinhas, a gente não sabe exatamente o que somos, né? Até que a gente vê uma imagem no espelho e aí a gente se identifica com aquela imagem, porque todo mundo vai dizer, olha que bonitinho, você, né? Então, nós temos o pensamento eu, o corpo eu, né? Então, os pensamentos vão se formando e a gente vai experienciando limitação, insuficiência, inadequação devido a essas noções autolimitantes, insultantes muitas vezes, né? A respeito daquilo que é o eu. Então, requer muita força de vontade, pensar deliberadamente, né? Alinhadamente com as propostas dos Upanishads. Então, os pensamentos centrados em Atman são chamados Akanda Akarivriti, né?
você precisa de nutrir esses pensamentos, excluindo todos os outros pensamentos, pelo menos durante o seu Nididhyasana. Fluxo de pensamentos semelhantes, homogêneos em torno aos ensinamentos que revelam o Atma como nossa real natureza. Isso precisa ser feito a partir de um determinado ponto, sem obstruções de pensamentos mundanos, né, os intrusos, né? Na verdade, durante uma hora, enquanto você está na aula, a mente está lidando com o quê? Está lidando com esses pensamentos, com a ajuda, né? Ajuda do professor, das escrituras. Aí é muito mais fácil para os discípulos, para os estudantes, pensarem, né, em harmonia com as escrituras, né? Então, deliberadamente, porque tem a ajuda do professor e das escrituras, é mais fácil, né? Isso é Nididhyasana, essa é a meditação. Shravana, essas aulas, toda vez que a gente ouve essas aulas, é uma forma de meditação, né? Porque a gente vai deliberadamente, com a ajuda das escrituras do professor, pensando, né? Pensando de modo harmonioso com as escrituras, né? Então vamos fazer uma pausa, Marcelo. Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia,
tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.